aqui importante. Vamos chamar para falar agora o Dr. Juan Pablo Bretas, optometrista, presidente do Conselho Regional de Ótica e Optometria de Santa Catarina e professor do curso de bacharelado em optometria na Universidade do Contestado, em Canoinhas, Santa Catarina. Eu só vou pedir para que... Eu sei que o tema é extenso e tem muito a se falar, porém o nosso tempo aqui é curto, né? Então a gente tem que reduzir um pouquinho a fala. Obrigado. Bom dia a todos. É muito importante ver tantos colegas optometristas presentes, ex-alunos também. Obrigado pela presença de vocês. Queria agradecer ao deputado missionário Ricardo Arruda e ao deputado Nereu Moura, porque é sempre importante que a gente traga esse debate público e falar sobre a optometria em público. Para vocês que estão assistindo a gente, para vocês que estão aqui presentes, o tema optometria ele ainda é um tema, como o próprio deputado missionário relatou, de difícil entendimento. Então, para ficar mais claro isso, eu quero explicar para vocês, sou professor da Universidade do Contestado e também trabalho à frente da instituição, o órgão de classe em Santa Catarina. O optometrista ele tem uma formação, assim como o oftalmologista tem formação. As duas formações elas têm reconhecimento no MEC, ou seja, nós estamos falando de um profissional que tem formação reconhecida pelo órgão máximo que habilita os profissionais nas suas instituições. Nós estamos falando também de que o optometrista ele não quer exclusividade no atendimento visual. Nós estamos falando de um país com dimensões continentais, nós estamos falando de mais de 200 milhões de habitantes, e nós precisamos de todo o contingente possível para tentar minimizar e tentar eliminar a hipótese de que algum paciente fique cego por conta de não ter sido atendido precocemente. Nos países onde existem mais optometristas do que oftalmologistas, é claro que os optometristas eles acabam tendo prioridade no que diz respeito ao atendimento visual. Então, no Brasil, vamos deixar claro, não está se falando em exclusividade, e sim de complementação. Bom, deixa eu só pegar uns apontamentos aqui. Outro detalhe importante, como eu disse, os dois profissionais, eles têm, então, formação reconhecida. Agora, o optometrista, por eu estar inserido na universidade, como o meu colega Edu também já fez parte do time de professores, nós conseguimos colocar um optometrista no mercado de trabalho em aproximadamente 5 anos. Isso significa que esse profissional já vai estar apto, em um curso reconhecido, a fazer a atenção primária. Isso significa que, em 5 anos, com uma formação de mais de 3.600 horas hoje, num curso reconhecido pelo Ministério da Educação, ele vai para o mercado de trabalho e começa a fazer atenção primária. E ele pode, como o próprio Organização Mundial da Saúde fala, ele é a primeira barreira contra a cegueira evitável. Então, indo para o mercado de trabalho de uma forma mais rápida, ele consegue fazer com que aquele paciente tenha determinado se ele precisa de uma correção visual ou se ele tem uma patologia pré-existente que necessita de atendimento médico. Como ele vai para o mercado de trabalho mais rapidamente, isso significa, bom, a oftalmologia poderia dizer, tá, mas o optometrista ele não está preparado ou capacitado, então, para identificar se um paciente ele tem uma correção visual inadequada ou não está corrigido, ou se ele tem uma patologia. Isso é uma característica dos profissionais de atenção primária. O profissional de atenção primária ele tem na sua bagagem de formação a prioridade, a capacidade, responsabilidade sua, identificar quando ele está falando de um paciente, no nosso caso, que tem um olho doente, ou ele está falando, ele tem capacidade de determinar se o organismo está doente e afeta o olho que se torna doente, afeta a visão, ou do ponto de vista neurológico. E ele faz a triagem desse paciente, determinando se ele precisa de um atendimento médico especializado. E no momento que isso ocorre, ele suspende a sua atividade e faz o envio desse paciente
ao atendimento médico especializado. Então, o optometrista ele só vai finalizar o seu trabalho, ou seja, o que foi capacitado de formação, depois que este paciente, que tem uma patologia pré-existente, uma suspeita de uma patologia, foi avaliado por um profissional médico. Porém, nós sabemos que 80% dos pacientes que chegam com queixas visuais precisam de uma correção visual. Por exemplo, eu posso falar dos dados de Santa Catarina porque resido lá e por estar à frente do órgão de classe, a gente vivencia melhor isso. Foi amplamente divulgado na cidade onde eu moro, que é Lages, que é fila, isso na mídia, tem uma fila de 8.000 pacientes à espera de um atendimento visual, ou seja, está enxergando mal e vai procurar atendimento no serviço público. São 8.000 pacientes. Se o último dessa fila for aguardar o atendimento, ele pode ser que ele chegue lá no final da fila sem reversibilidade do seu quadro. Se o optometrista está inserido nesse sistema, ele consegue detectar os 80% que são pacientes que necessitam de correção visual, e esses outros 20% serão encaminhados mais rapidamente para que seja tratado com um médico especialista, nesse caso o oftalmologista, ou então o cardiologista, ou então o neurologista, ou o endocrinologista, se o organismo dele estiver doente, afetando os olhos. Isso significa que ele vai chegar no final dessa fila com o quadro dele, com a possibilidade de reversão. Então, por isso que o optometrista é a primeira barreira contra a cegueira evitável. O optometrista está preparado, friso mais uma vez, para identificar quando ele precisa corrigir o paciente e quando ele precisa de atendimento médico. Essa questão está muito bem clara na formação do optometrista. Ele só vai atuar em um olho saudável, em um organismo saudável, em que necessita melhorar e aprimorar a performance visual. Outro detalhe importante que eu quero citar para vocês é que, como o optometrista ele tem uma formação específica no que diz respeito à função visual, nós temos hoje, aproximadamente, foram os últimos dados, 189 optometristas trabalhando no Sistema Único. Eu fiz parte também de um trabalho público onde os pacientes eles precisavam esperar que a comarca maior atendesse a sua demanda, para depois essa comarca menor tivesse os seus pacientes. Então, isso significaria que eles tinham que esperar esses 8.000 para depois eles terem atendimento. Eu fui inserido nesse atendimento público e hoje não existe mais fila para essa comarca menor, ou seja, muitos encaminhamentos, a gente está falando de mais de 70% de pacientes atendidos para correção visual e a gente está falando de 30% que, se aguardassem, teriam comprometido a função visual de forma irreversível. Outro detalhe é que a formação do optometrista ela compreende toda a capacidade visual, ou seja, o sentido por completo. O atendimento optométrico ele vai de pelo menos 30 minutos a 1 hora, e ele é capaz de identificar todas as alterações que afetam a visão, também dos seus anexos. Então, pode ser que um paciente ele tenha um comprometimento visual, e não é só por conta de grau. Ele precisa, por exemplo, que seja tratado a parte muscular, que seja identificado um desvio, que seja avaliado a questão de interpretação da função visual. E isso o optometrista é capaz. O oftalmologista não tem essa formação em sua grade e, portanto, ele não conseguiria corrigir totalmente a população caso só ele fosse o responsável pela atenção da correção visual. Então, o optometrista ele tem uma maior abrangência. Como eu já falei, nós não estamos pedindo exclusividade. É claro que eu acredito que no futuro um oftalmologista que também faça exames de visão, em que se depare com o que a sua grade curricular permite, que é dar grau, não é suficiente para fazer com que esse paciente enxergue, ele o encaminha a um optometrista que tem capacidade técnica, acadêmica, para identificar quais anexos precisam de terapia, onde só o grau dos óculos não será o suficiente. Quem aqui já não consultou com um oftalmologista e não conseguiu enxergar com os óculos que foram prescritos? Isso porque a formação do oftalmologista, ela dá capacidade para que ele seja o profissional secundário e terciário, ou seja, cortar, invadir, costurar, medicar,
Com relação à parte da formação para prescrição de correção visual, a sua grade curricular é muito baixa, quando inexistente. Então, eu quero agradecer mais uma vez essa audiência pública, quero parabenizar a possibilidade da gente estar discutindo, deixar com segurança jurídica os centros de atenção à optometria, ou seja, que os consultórios, que os gabinetes, que os centros de optometria tenham a possibilidade de, por segurança, atuarem livremente, sem a necessidade de que se questione. Nós estamos em 2017, o Brasil não criou a optometria e, infelizmente, nós estamos discutindo se ele pode ou não atuar no mercado de trabalho, mesmo depois que o Ministério da Educação aprovou a sua formação. Então, eu queria, mais uma vez, parabenizar pela audiência, por esse projeto, e agradecer a presença de todos vocês. E, quem sabe, a gente tenha a possibilidade de discutir mais na frente quais são os mecanismos em que o optometrista pode auxiliar no Paraná para minimizar essa fila e essa demanda reprimida.